Olá, exploradores. Bem-vindos ao canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada para o desconhecido, mergulhando nas profundezas do mundo sobrenatural com uma história de arrepiar os cabelos. Prepare-se para uma sessão espírita como você nunca viu antes, onde segredos sombrios são revelados e a linha entre o real e o sobrenatural se desfaz. Sente-se confortavelmente, apague as luzes e abra sua mente para o inexplicável. Está pronto para enfrentar o desconhecido? A senhora Corvo de Prata, ou Joana, como era chamada por seus poucos amigos, era uma médium, uma vidente e, acima de tudo, uma fraude. Agora isso por si só não é nada especial. Existem muitos charlatões por aí ansiosos para ganhar um dinheiro rápido com as esperanças dos ingênuos. Mas Joana, ela era incrivelmente boa no que fazia. Era como se tivesse um talento nato para a manipulação das emoções alheias, um dom que a tornava quase irresistível para aqueles que cruzavam seu caminho. Existem tantas habilidades e truques necessários para realizar uma sessão espírita convincente que não vou listar todos aqui. Basta dizer que a senhora Corvo de Prata era uma natural em tudo, desde leitura fria até truques de mágica. Ela tinha um olhar que penetrava na alma das pessoas, ou pelo menos era isso que fazia todos acreditarem. Sempre que ela realizava uma sessão espírita em grupo, havia pelo menos um cético fervoroso na sala, e esse cético, sem falhar, acabava convencido de seus poderes. Sei disso por experiência própria, porque esse cético era sempre eu. Sim, ter um cúmplice entre os clientes é um recurso inestimável para qualquer médium. Sem querer me gabar, mas sou bem bom nisso também. Juntos criamos toda uma linguagem composta de gestos quase imperceptíveis e movimentos oculares. Era um balé silencioso de comunicação entre nós, algo que apenas um olhar treinado poderia perceber. Vou te explicar um pouco do que fazíamos e contar sobre nossa última sessão espírita. Nossa última sessão espírita, aquela que arruinou tudo de vez, não era um grupo incomum de forma alguma. Joana e eu já tínhamos avaliado e analisado todos antes mesmo de nos sentarmos à mesa. Esse é o truque, sabe? Você pode descobrir muito sobre uma pessoa pela forma como ela se veste, se movimenta e fala. Qualquer um com mais de 25 anos certamente tinha pelo menos um parente falecido. Qualquer um vestindo um terno caro com sapatos baratos provavelmente queria ouvir sobre o dinheiro que certamente viria em seu caminho. A leitura do ambiente e dos indivíduos era nossa especialidade. Nesse grupo específico havia o clássico casal de meia-idade. O marido comia demais e, a julgar por como o incenso na sala apertada o fazia tossir, também fumava demais. A esposa era tímida, retraída, provavelmente quem arrastou o marido para a sessão em primeiro lugar. Ele poderia ser um problema se não sentisse que estava recebendo o que pagou. Vamos chamá-los de Pedro e Ana. Eles se entreolhavam nervosamente, como se estivessem prestes a pular de um penhasco, mas não podiam recuar agora que estavam lá. Em seguida, havia um cara magro com cara de nerd, na casa dos 30 anos, com cabelo ralo, óculos grossos e uma camiseta irônica. Quase certamente interessado em saber como seria sua vida amorosa no futuro. Joana não teria problemas com ele. Ela olhou para o cara e rapidamente desabotoou mais um botão da blusa. Vamos chamar esse sujeito de Carlos. Ele parecia deslocado, mas sua curiosidade era evidente. E finalmente havia uma doce senhora idosa com quase 80 anos, vestindo um cardigan rosa e segurando uma bolsinha contra o peito. Seus olhos eram a maior pista, uma mistura de tristeza e esperança que indicava que ela estava tentando contatar os mortos, provavelmente o marido, já que veio sozinha. E Helena. No geral, não se podia pedir um grupo melhor, sem ambiguidade sobre... Nenhum deles tinha aquele sorriso irritante típico dos céticos que querem desmascarar um vigarista de segunda categoria. Deveria ter sido um trabalho simples e direto. Sentamos ao redor da mesa, dominada por uma grande tábua Ouija gótica. Madame Corvo de Prata acendeu ainda mais incenso antes de se sentar. Ela sempre achou importante estabelecer uma atmosfera devidamente esfumaçada antes de uma sessão. A sala estava carregada de uma névoa mística que quase fazia os presentes acreditarem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ela olhou para cada um de nós, com os olhos desfocados e distantes, como se visse algo invisível para o resto de nós.
Sinto resistência às forças ocultas, disse em seu tom ominoso e bem ensaiado. Alguém entre vocês não acredita de verdade? Pedro resmungou, mas não disse nada, e esse foi o meu sinal. Sim, falei, certificando-me de que minha voz soasse o mais arrogante possível. Não faz mal ter o cético do grupo parecendo um grande idiota. Eu não acho que você seja realmente vidente. Pedro me deu um aceno de aprovação, enquanto Ana e Helena faziam sons e Carlos olhava para o colo. A tensão na sala era palpável, quase como uma corda esticada prestes a se partir. Você deseja uma prova? Muito bem, você a terá. Madame Corvo de Prata pegou um baralho de tarô padrão e começou a embaralhar as cartas. A rotina usual era que ela faria um truque de cartas bastante comum. Existem 78 cartas no baralho de tarô, fato que Joana sempre mencionava para outros clientes, então adivinhar corretamente a carta era uma prova certeira de sua habilidade psíquica. Esse era o procedimento normal, e chegamos a quase completá-lo. Ela embaralhou, e eu escolhi uma carta que era a maneira mais fácil de enganar os ingênuos. Um truque barato de cartas não prova nada. A explosão de Pedro arruinou nosso plano. Coloquei a carta que selecionei virada para baixo na mesa, sem nem me preocupar em olhar para ela. Era hora de o cúmplice entrar em ação. Ele está certo, um vidente de verdade poderia ler minha mente. Se eu pensasse em um número entre 1 e 1000, você deveria ser capaz de dizer qual é. Pedro pareceu satisfeito com isso. Tirei um diário e uma caneta do meu paletó e escrevi um número. Fiz isso devagar, permitindo que todos ao redor da mesa vissem meu gesto, exceto Joana, que mantinha uma expressão de expectativa. Deixei Pedro dar uma olhada, mas me certifiquei de que Joana não visse o que escrevi. Anotei aqui para não haver trapaça, então agora vá em frente, leia minha mente. Como desejar, Joana disse em seu tom mais misterioso, fechando os olhos. Sua voz parecia deslizar pela sala, envolvendo-nos em um manto de expectativa. Concentre-se no número em sua mente. Era um jogo que já havíamos jogado várias vezes e cada vez mais refinado. Sim, vejo claramente, agora 583. Eu ofeguei e Pedro ficou um pouco pálido. O número era o mesmo que eu tinha escrito, e ele não esperava que eu fosse tão facilmente impressionado. Os outros, que aparentemente já estavam inclinados a acreditar no poder da Madame Corvo de Prata, agora tinham todos os motivos para entregar seu dinheiro. A rotina do cético cumpre algumas funções. Primeiro, reforça a realidade da sessão para aqueles que já estão inclinados a acreditar. E segundo, ao derrubar um cético aparentemente supremo, as outras pessoas geralmente ficam menos propensas a serem a força da discordância. E finalmente, dá a médium e ao cúmplice ainda mais tempo para avaliar o cliente. A sessão estava pronta para começar. Há toda uma cerimônia ritualística para iniciar uma sessão espírita. Velas são acesas junto com ainda mais incenso, até que o ambiente fica tão carregado que mal se consegue ver a mão à frente do rosto. O ar fica pesado e a fumaça parece dançar no espaço entre nós, criando formas que brincam com a imaginação dos presentes. Madame Corvo de Prata sempre fazia um canto em enoquiano, a língua dos anjos, para se conectar com o mundo dos espíritos. Na verdade, as palavras eram um absurdo inventado, mas como poucos eram especialistas em enoquiano, nunca foi desmascarada, e era definitivamente mais seguro que latim. Espíritos, ela exclamou enquanto o ritual preparatório atingia seu clímax. Sua voz ecoava pelas paredes, reverberando com uma autoridade que fazia os corações baterem mais rápido. Você está aí? É provavelmente bem conhecido que as batidas e ruídos que às vezes acompanham uma sessão espírita têm mais a ver com mecanismos ocultos engenhosos, cordas e ocasionalmente dispositivos de áudio do que com um poltergeist desenfreado. As sessões de Joana não eram diferentes nesse aspecto. Como o cético mais ferrenho da casa, eu fazia minha parte parecendo devidamente inquieto, mas não completamente apavorado. Isso seria óbvio demais. Apenas assustado o suficiente para reforçar o clima sombrio para todos os outros. Eu ouço as vozes do mundo espiritual, Joana exclamou em uma demonstração convincente de êxtase sobrenatural. Suas mãos tremiam levemente e seus olhos pareciam revirar, apenas o suficiente para fazer os espectadores segurarem o fôlego.
Há alguém entre vocês que tem uma conexão com os vivos aqui reunidos? Oh, sim, sim, eu sinto sua presença. É uma mulher? Carlos perguntou, um pouco ansioso demais. Ele percebeu os olhares que os outros lhe deram e voltou a encarar o próprio colo, constrangido. Não, este é um espírito masculino, alguém que partiu recentemente. Sua voz era solene, e a sala ficou em um silêncio mortal, cada um esperando pela revelação seguinte. É o meu Graham, Helena sussurrou, sua voz entrecortada pela emoção. Ele morreu há alguns meses. Ela apertava a bolsa contra o peito, como se o gesto pudesse trazê-lo de volta para seus braços. Isso aí é ouro puro para um médium. Um cliente que dá o nome do ente querido falecido é um presente que simplesmente não se pode ignorar. Joana percebeu a oportunidade e mergulhou de cabeça. Sim, ele ainda sente uma conexão com esse nome, Helena. Ele quer que você saiba de uma coisa. Joana fez uma pausa dramática, deixando as palavras pairarem na atmosfera carregada de suspense. O quê? Eu sinto tanta falta dele. Helena já estava com lágrimas nos olhos, suas emoções à flor da pele. Isso é um sinal de um cliente potencialmente recorrente, e talvez isso soe cruel, e de muitas maneiras é mesmo, mas todos os médiuns estão, na verdade, vendendo esperança quando vamos direto ao ponto. E isso não é tão ruim, certo? Ele quer que você saiba que está feliz agora, que não precisa mais aguentar suas lamúrias gélidas, sua cara de amargurada beata. Joana hesitou, sua voz suavizando, mas suas palavras afundaram como lâminas afiadas. Era uma jogada arriscada, mas Joana sabia o quanto a emoção poderia manter um cliente voltando, buscando por mais. Um silêncio tomou conta da sala e o coração de Helena parecia parar por um momento antes de desmoronar em um suspiro trêmulo. O silêncio que se seguiu foi mais frio que uma lápide em uma nevasca. Todos nós olhamos para Madame Corvo de Prata em choque absoluto, eu incluso. Eu já a tinha visto fazer algumas rotinas mais sombrias para um público mais ousado, claro, mas nunca para uma velhinha. Joana tapou a boca com as mãos. Naquele momento, eu soube que isso não era alguma rotina que ela não tinha discutido comigo. Joana estava assustada, realmente assustada. Seus olhos, normalmente cheios de astúcia, estavam arregalados e brilhando com um medo genuíno que eu nunca havia visto antes. Eu sinto muito, ela choramingou, sua voz quase um sussurro. Eu prometo que nunca. Mas antes que ela pudesse terminar sua frase, algo tomou conta dela. Era como se uma força invisível tivesse envolvido Joana, controlando seus movimentos e palavras. O quê? Contar a verdade, dizer a essa velha dela está apodrecendo no inferno pelo que fez. As palavras saíram de sua boca com uma malevolência que fez todos nós nos encolhermos. O tom de sua voz era diferente, mais profundo e carregado de rancor. Meu marido era um homem bondoso e amoroso. Helena gritou, a dor evidente em sua voz. Lágrimas escorriam por seu rosto naquele momento, e o resto de nós estava congelado de horror. O ambiente, que antes era sufocante com o calor do incenso e as velas, agora parecia ter esfriado drasticamente. Uma corrente de ar gelado percorria a sala, e até o incenso parecia ter perdido seu aroma, substituído por um odor de podridão. Joana arqueou as costas como um gato e se virou completamente para encarar Helena. Os movimentos eram muito bruscos e rígidos, acompanhados por um estalo audível das juntas. Seu marido era um bastardo assassino e sádico. Os vermes do inferno estão rastejando sob a pele dele enquanto falamos, enquanto ele grita: Eu tinha ordens, repetidamente para sempre. Sua voz tinha mudado novamente, assumindo uma qualidade sobrenatural, como se várias vozes estivessem falando através dela. Helena recuou, o rosto pálido como giz. O olhar que ela tinha era algo que eu só havia visto uma vez antes, enquanto estava no júri. Era o mesmo olhar que o réu me deu quando o advogado apresentou provas concretas, ligando-o a um crime que ele insistia não ter cometido. E naquele momento percebi o quão superficial tinha sido minha leitura sobre ela. Helena não era apenas uma viúva em busca de consolo. Ela era uma mulher com um passado sombrio, talvez cúmplice, talvez apenas ignorante dos atos do marido, mas definitivamente ligada a algo que escapava ao nosso entendimento. O resto do grupo estava petrificado.
Carlos tinha se encolhido em sua cadeira, o rosto escondido nas mãos enquanto Pedro e Ana estavam agarrados um ao outro, os olhos arregalados de terror. O que quer que estivesse acontecendo com Joana não era um truque e isso nos deixou a todos vulneráveis e expostos. A atmosfera estava carregada de uma tensão quase palpável, como se a qualquer momento algo terrível fosse se materializar diante de nós. Eu precisava fazer algo, qualquer coisa para quebrar o feitiço que parecia ter dominado a sala. Joana, pare com isso. Não é engraçado. Eu gritei, tentando soar firme, mas minha voz falhou um pouco. Joana virou o olhar para mim e por um momento seus olhos, que costumavam ser tão expressivos e vivos, estavam vazios como poços sem fundo. Algo estava se apoderando dela e não era nada que eu pudesse entender ou combater. De repente, Joana cambaleou, como se algo a tivesse libertado de seu aperto invisível. Ela ofegou, suas mãos tremendo enquanto se apoiava na mesa para se equilibrar. O que aconteceu? Ela sussurrou, seus olhos voltando ao normal, mas ainda cheios de confusão e medo. O silêncio ainda pairava sobre nós, mas agora era quebrado pelo som suave dos soluços de Helena, que tentava se recompor. Foi uma noite que não esqueceríamos tão cedo. Naquele momento, todos nós percebemos que o mundo do sobrenatural, que Joana e eu fingíamos manipular, talvez não fosse tão facilmente controlável quanto pensávamos. E talvez, apenas talvez, houvesse mais verdade nas sombras do que estávamos dispostos a admitir. Nada a dizer? Joana continuou. Sua voz cortava o silêncio da sala como uma lâmina afiada. Você sabe o que ele fez com aqueles prisioneiros? A guerra não justifica matar a sangue frio, você sabe disso. Mas era muito mais fácil não fazer nada, não era? Nenhuma quantidade de confissões nos domingos limpará sua alma suja. Cada palavra era carregada de uma intensidade que parecia ressoar nas paredes ao nosso redor. A voz dela começou a perder sua qualidade feminina e misteriosa, tornando-se áspera e rouca. O som dela evocava a imagem de algo tentando falar com uma boca e uma garganta tão secas que poderiam estar entupidas de cinzas. Era como se cada palavra fosse um esforço agonizante, arrancada de um abismo de dor e rancor. Ele era um bom homem, foi tudo que Helena conseguiu sussurrar. Sua voz estava fraca e trêmula, como se o peso das acusações fosse demais para ela suportar. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, traçando caminhos de desespero. Você pode dizer isso a ele em breve, ele tem muitos vermes para compartilhar e eles estão sempre famintos. Onde você pensa que vai, sua covarde? Joana virou a cabeça abruptamente em direção a Pedro e Ana, que estavam se movendo em direção à porta. O movimento foi tão repentino e feroz que fez a sala inteira prender a respiração. Eu não vou tolerar isso, respondeu Pedro, aparentemente por instinto. Ele era um homem acostumado a exigir ver gerentes, não a receber insultos, e mesmo assim, sua voz tremia ao falar. Sua confiança habitual parecia ter se dissipado, deixando apenas uma sombra de medo em seu lugar. Sente sua carcaça inchada de volta à mesa. A voz de Joana agora era como um trovão, reverberando através de nós. O comando tinha uma força irresistível, e o casal não conseguiu desobedecer. Ana, agarrada ao braço do marido, estava paralisada pelo medo, enquanto Pedro, normalmente um pilar de autoconfiança, agora parecia pequeno e vulnerável. Estou com medo, Pedro, Ana lamentou enquanto tentava se esconder atrás dele. Ela se encolheu, seus olhos grandes e cheios de terror, procurando proteção em seu marido. Sente-se. Aquele comando não tinha nada de humano no tom e o casal não conseguiu desobedecer. Ninguém conseguiria desobedecer. Eu queria fazer algo, talvez correr, talvez dizer a Joana para parar, dizer que fosse lá o que ela estivesse fazendo não era engraçado. Não sei, algo, qualquer coisa para apenas fazer o que estava acontecendo parar, porque eu sabia, no fundo da minha alma, eu sabia que aquilo não era um jogo. Agora então, Pedro, por onde começamos com você? Joana falou com um tipo de falsa simpatia que fez minha pele arrepiar. Sua voz era doce, quase sedutora, mas havia uma ameaça mal disfarçada por trás de cada palavra. Quer contar para sua esposa sobre seu segredinho sujo ou devo eu? O que ela está dizendo, Pedro? Ana perguntou, a voz trêmula de confusão e medo.
Sua mão apertava o braço do marido procurando uma explicação, uma negação que pudesse acalmar seu coração acelerado. "Eu não tenho ideia", veio a resposta automática e apavorada. Os olhos de Joana perfuraram Pedro com tanta ferocidade que eu quase esperava que ele pegasse fogo. Ela não piscava, não vacilava, apenas fixava seu olhar nele com uma intensidade quase sobrenatural. Seu grande marido tem uma caixa secreta cheia de fotos comprometedoras. A revelação caiu como uma bomba no meio da sala, deixando todos sem palavras. A tensão era palpável, quase sufocante. "Não é verdade", Pedro protestou, mas sua voz estava cheia de desespero e suas palavras soavam vazias. Ele parecia um homem encurralado, sem saída, confrontado por um inimigo que conhecia todos os seus segredos. "Ele vem colecionando há algum tempo", Joana continuou, ignorando a explosão. "Na verdade, ele acrescenta à sua coleção toda vez que sua filha convida as amigas para uma festa do pijama." As palavras de Joana eram como dardos, cada uma atingindo seu alvo com precisão devastadora. A revelação deixou Ana boquiaberta, seus olhos arregalados de horror ao olhar para o marido, um homem que de repente parecia um estranho. A sala estava mergulhada em um silêncio sepulcral, todos nós atordoados pelas revelações que se desenrolavam diante de nós. A sensação de impotência era esmagadora e o ar estava carregado de uma tensão quase elétrica. Eu sabia que precisávamos sair dali, mas algo nos mantinha presos, como se uma força invisível nos impedisse de escapar. A cabeça de Pedro caiu e ele colocou as mãos sobre os olhos como se quisesse se esconder do mundo. Seu corpo inteiro tremia e um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ana recuou, com a boca aberta e repulsa, olhando para ele como se fosse a primeira vez que realmente o via. "Ah, sim, o grande Pedro gosta de espiar fotos de garotas em pijamas. Isso não é nada comparado ao que ele tem no computador, onde as coisas ficam realmente desagradáveis." As palavras de Joana eram afiadas como navalhas, cortando qualquer vestígio de dignidade que Pedro pudesse ter mantido. Ela falava com uma certeza cruel que deixava claro que não havia como escapar de sua acusação. "Como você pôde?" Ana ofegou, a voz quebrada pela dor e a traição. Seus olhos estavam arregalados, cheios de lágrimas que não conseguiam cair, presa entre o choque e a repulsa. Era como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés, deixando-a à deriva em um mar de incertezas. "Não finja ser inocente, sua hipócrita." A fúria violenta da explosão fez todos saltarem em suas cadeiras. A voz de Joana era como um trovão, reverberando através do silêncio tenso da sala. "Você pode não querer esse tipo de coisa, mas não finja ser inocente. Você teve tantos amantes pelas costas do seu marido que não é de se admirar que ele não consiga mais te satisfazer." Cada palavra era como um golpe, atingindo Ana com força brutal. Joana se recostou na cadeira, seu olhar cheio de ódio nunca deixou o casal por um momento. Seus olhos brilhavam com uma luz quase demoníaca, como se estivesse possuída por uma força além da compreensão humana. "Existem criaturas no inferno que conhecem bem os prazeres da carne. Não espero que você aprecie suas atenções." A ameaça implícita em suas palavras pairava sobre a sala como uma sombra, trazendo um frio palpável que nos envolveu. O clássico casal de meia-idade com seus segredinhos sujos. "Ah, Carlos, querido Carlos." Joana rosnou, sua atenção agora se voltando para o homem de aparência nerd, que parecia prestes a desabar em lágrimas. Ele se contorceu na cadeira, tentando se tornar invisível sob o peso de seu olhar. Por favor, não." Carlos sussurrou, sua voz falhando de medo e vergonha. Ele sabia que não tinha como se esconder, que qualquer coisa que Joana revelasse seria a verdade que ele tanto tentava esconder. "Ah, por favor", Joana zombou, sua voz gotejando desdém. "Que pecados você poderia cometer? Você é fraco demais para a ira, ansioso demais para a preguiça e patético demais para a luxúria. Não, seu pecado só pode ser a inveja." As palavras dela o atingiram com uma precisão cruel, despindo-o de qualquer pretensão de normalidade. Carlos abaixou a cabeça, encolhido em sua vergonha, enquanto Joana continuava a dissecar sua alma. "Você se senta e observa as vidas dos outros, desejando ter a coragem de viver a sua própria.
Você sonha com uma grandeza que nunca alcançará porque não tem a força de vontade para perseguir seus sonhos. Cada acusação era como um prego em seu coração, deixando-o impotente e despido de qualquer dignidade. A atmosfera na sala era densa, quase sufocante, com cada um de nós consciente de que éramos apenas peças em um jogo muito maior e mais perigoso do que imaginávamos. A sensação de impotência era esmagadora, e o ar estava carregado de uma tensão quase elétrica, enquanto a presença invisível que possuía Joana parecia brincar conosco, revelando nossos segredos mais sombrios. O terror era palpável e cada um de nós estava preso em um pesadelo que parecia não ter fim. Era uma lição amarga sobre os perigos de brincar com forças que não compreendíamos, e a realidade que enfrentávamos era mais aterrorizante do que qualquer truque ou ilusão que Joana e eu já havíamos encenado. Carlos começou a chorar, soluços pesados sacudindo seu corpo, então, não que alguém estivesse em posição de julgá-lo. Todos nós estávamos presos em nossas próprias espirais de terror e culpa, e ninguém tinha a força ou a vontade para tentar confortá-lo. Os outros eram farrapos humanos, com seus passados sórdidos expostos, e eu não podia fazer nada além de esperar minha vez. E eu não queria, porque estava apavorado. Eu estava preso, cada segundo arrastando-se enquanto esperava que a atenção de Joana, ou do que quer que fosse, se voltasse para mim. Todo mundo sempre teve as coisas muito mais fáceis que você. Todos tinham uma vida melhor que a sua, e você sempre se perguntava se talvez o problema fosse você. Claro, você sabe no fundo que está no fundo da cadeia alimentar e sempre estará. Carlos era a personificação disso. Um homem que nunca se sentiu bom o suficiente, sempre à sombra de outros que pareciam ter nascido para o sucesso. Não é por isso que você teve que se vingar, não é? Joana disse, seus olhos brilhando com um triunfo maligno. Era como se estivesse se deleitando com a dor que causava, absorvendo cada lágrima e suspiro como combustível para seu próprio propósito sombrio. Havia um garoto na sua escola em quem você focou todo esse rancor reprimido. Ele tinha tudo o que você não tinha, ele era tudo o que você não era. A acusação era direta e cruel, desenterrando memórias que Carlos claramente queria esquecer. Por favor. Carlos implorou, sua voz um sussurro fraco de desespero. Ele sabia que não havia como escapar, que suas defesas frágeis estavam caindo em pedaços. Você era pequeno demais e covarde demais para machucá-lo diretamente. Em vez disso, descontou no cachorrinho dele, não foi? Um animal pequeno demais para se defender. Mesmo assim, você usou veneno. As palavras de Joana eram como veneno, lentas e mortais, cada uma perfurando Carlos como uma faca afiada. Ele era um bastardo, Carlos gritou, revelando um lado agressivo que eu nunca suspeitei que ele pudesse ter. Sua raiva borbulhava à superfície, uma tempestade de emoção reprimida que ele não podia mais conter. Ele não merecia o que tinha. Não há nada mais rico do que algo como você, Joana sibilou, sua voz gotejando desdém. Você serve apenas para lamber o sangue e a sujeira das paredes do inferno. A sentença foi pronunciada, deixando Carlos destroçado e impotente, uma casca do homem que ele pretendia ser. E naquele momento eu desprezei tudo e todos na sala. Cada um de nós tinha sido desnudado, nossos segredos mais profundos expostos sem piedade. Em outras circunstâncias, eu teria atacado eles, e como estava, a única coisa em que eu podia me concentrar era a certeza de que eu era o próximo. E você, Joana disse, virando-se para mim como eu esperava e temia. A mudança em sua atenção foi como uma lâmina de guilhotina caindo, inevitável e fatal. Não pense por um momento que vai escapar, seu rato. Aqueles olhos me despedaçaram. Nunca senti nada assim antes ou depois. Eu sabia instintivamente que estava olhando nos olhos de algo que já era antigo antes que meus ancestrais distantes tivessem rastejado para fora do oceano, e eu não consegui suportar. Era como olhar para o vazio, um abismo que conhecia cada pensamento e desejo sórdido que eu já tivera. Ganância, gritei, minha voz tingida de histeria. Meu pecado é a ganância. Eu confesso, você me ouviu. As palavras saíram de mim sem pensar, uma tentativa desesperada de apaziguar a coisa que me observava. Ah, garoto esperto, Joana sussurrou. Sim, seu pecado é a ganância.
Você é um charlatão, um trapaceiro, um mentiroso, um hipócrita e um manipulador frio. As acusações batiam em mim como ondas, cada uma me puxando mais fundo em um oceano de desespero. Eu sou todas essas coisas, ó Deus, eu sou tudo isso. Minha confissão foi uma catarse, um derramamento de cada pecado que eu havia enterrado ao longo dos anos. Você está disposto a enganar essas pessoas por dinheiro e se tornou muito bom em explorar os medos e desejos delas para conseguir o que quer. Quantas vezes você vendeu falsas esperanças? A pergunta ressoava na sala, uma acusação que todos nós sabíamos ser verdadeira. Tantas, eu ofeguei. Por favor, eu confesso tudo. Eu estava em frangalhos, cada fibra do meu ser suplicando por misericórdia, mesmo sabendo que não havia perdão. Ah, você confessa tudo, não é? Aquilo me atingiu como se alguém tivesse jogado uma bigorna congelada sobre o meu estômago e percebi que tinha sido um idiota tentando sair facilmente. Joana, ou o que quer que estivesse falando por ela, nunca teria caído nessa. Eu confessei. Não, você não confessou. Toda essa mágica de palco é o menor dos seus crimes. Diga-me qual acha que deveria ser sua punição. A pergunta estava cheia de promessa e malícia, um jogo que eu não queria jogar, mas não tinha escolha. Engoli em seco. Eu não sei. As palavras eram verdadeiras, uma admissão de minha própria ignorância diante do julgamento. Nesse caso, eu vou te dizer. Você terá mais riquezas do que poderia imaginar. Ouro e prata suficientes para encher o universo 1000 vezes. A promessa era tentadora e terrível. Um fardo e uma bênção entrelaçados em uma sentença. Vamos até derreter para você para facilitar o consumo. Não consigo pensar em nada mais apropriado para alguém disposto a matar seus próprios pais por causa da herança. E ali estava, a verdade nua e crua, um crime que eu sempre neguei até para mim mesmo. Foi isso então, eu estava condenado. Que? Não existem palavras para descrever como isso se sente, é além da vergonha e do terror. A coisa dentro de Joana não teve palavras de despedida. Já havia dito o suficiente. Ela se contorceu e gritou quando aquilo a deixou. Seus ossos se quebraram e seus olhos derreteram nas órbitas enquanto a força maligna a abandonou. O horror do que acontecia diante de nós era indescritível e ainda assim nenhum de nós conseguia desviar. E quando finalmente se libertou, ela estava de lágrimas no chão e ninguém prestou atenção. Estávamos todos ocupados demais com nossa própria miséria. Peguei a carta de tarô que tinha escolhido do baralho mais cedo. Eu não precisava ser vidente para saber qual carta seria. Segurei-a, tremendo, e virei-a lentamente. Era a carta da morte, um presságio por vir. O significado era claro. Uma mudança inevitável, um ciclo que se fechava com uma violência que nos deixou a todos despedaçados. Estávamos todos presos em nossos próprios pesadelos, condenados a enfrentar as consequências de nossos atos. E no fundo sabíamos que o verdadeiro horror não era o que havia acontecido naquela sala, mas o que ainda estava por vir. Obrigado por assistirem, exploradores. Se vocês gostaram dessa história arrepiante, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos aterrorizantes. Compartilhem este vídeo com seus amigos que adoram um bom mistério sobrenatural. E deixem nos comentários o que vocês acharam da sessão espírita e se acreditam no mundo dos espíritos. Até a próxima, e lembrem-se, o sobrenatural está sempre ao nosso redor.